Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Cial Telecom Convergent, uma das maiores integradoras de tecnologia aqui do Brasil e eu posso falar do mundo, porque a Cial Telecom foi também comprada pela Convergent, que é uma das grandes integradoras de tecnologia aí do mundo e obviamente a Cial Telecom agora faz parte da família Convergent. Bom, hoje a gente vai falar de um ponto muito importante que eu acredito para todos nós. A gente fala muito das hard skills, ou seja, daquela habilidade prática que todos nós temos e que nós nos preocupamos em desenvolver conforme o tempo na nossa carreira. Porém, existe uma tão importante ou até mais importante que são as soft skills. E a gente vai falar o seguinte aqui, qual que é o tema? Além do currículo, a importância das soft skills. Só que para me ajudar a bater um papo a respeito de soft skills, eu trouxe aqui um parceiro, inclusive, Mr. Márcio Cavalieri. Fala, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Eric. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. Obrigado a você que está ouvindo, assistindo, né? Esse é um tema muito interessante, muito legal, até porque a principal, né, talvez a número 1, a rainha das soft skills seja a comunicação. Perfeito. Então, acho que a gente vai conseguir bater um papo muito interessante nesse sentido, em tempos de inteligência artificial impactando a vida de todo mundo. É isso. Márcio é sócio fundador e co-CEO da RPMA, uma empresa de relações públicas 100% brasileira e uma das 3 maiores aqui do mercado do Brasil, não é isso? Fala um pouco. É isso. Bom, a RPMA ela é uma agência de comunicação hoje, comunicação integrada, né? Então nós temos entre os nossos serviços aí as disciplinas de PR, temos também uma marca de marketing digital, que a gente está trazendo para o mercado aí nas próximas semanas, né? E também trabalhamos muito com marketing de influência. E hoje, o que acontece, né? A comunicação, quando a gente fala PR, né, que vem aí do termo Public Relations, relações públicas, né? Na verdade, é tudo que é relacionado a relacionamento, a conteúdo e a engajamento de marcas e pessoas. Então, nesse sentido, a gente entende que o PR tem um contexto muito mais amplo. Quando você pensa, né, numa jornada aí do cliente, né, de qualquer segmento, produto ou serviço, existe uma jornada de consumo de informação. Então, nesse sentido, você precisa atuar em toda essa cadeia. Sim. E aí, obviamente, são estratégias para você conversar com seus públicos por meio da imprensa, por meio das redes sociais, por meio das suas plataformas, por meio dos seus podcasts, né? Sejam proprietários ou de mercado. Então, a gente acredita hoje que esse trabalho integrado ele é muito rico e é onde a RPMA tem desenvolvido aí suas últimas atividades aí com os clientes. Bom, nada melhor do que chamar uma pessoa voltada para a comunicação para a gente falar um pouco de soft skills. Bom, eu já dei um spoiler ali na apresentação do podcast sobre hard skills, que são habilidades mais técnicas, aquelas que nós, acho que grande parte de todos nós aqui nos preocupamos em desenvolver essas habilidades técnicas, fazendo nossas faculdades, pós-graduações, mestrados, MBAs, seja lá o que for, fazendo cursos também extracurriculares. Muitos desses cursos eles são voltados para o desenvolvimento da habilidade prática, né? Aquela habilidade técnica, porque é justamente esse um ponto importante. Muitas das empresas, ou grande parte, né, acabam buscando profissionais focados nas habilidades técnicas, mas hoje surgiram a tal das habilidades, das soft skills. Fala um pouco para a gente o que são soft skills. Muito bem. Bom, acho que o Eric colocou muito bem aqui, Eric, a definição das hard skills, né? Que de fato acabam dimensionando e direcionando muito do nosso comportamento acadêmico, do nosso comportamento em cursos, até no próprio trabalho, né? Você se especializa em ser muito bom naquilo que você faz. Sim. Isso é essencial, né? Só que a gente tem uma situação que não é de hoje, né? As soft skills, na verdade, nada mais são do que as habilidades socioemocionais que, de alguma forma ou de outra, fazem parte do nosso dia a dia. Né? Um ser humano não consegue, eu costumo dizer que são os 2 hemisférios, né? Assim como você tem o polo direito e o polo esquerdo, cada um, né, tendo a sua atividade, né? Um mais reflexivo, outro mais reativo, um mais criativo, outro mais racional, a hard e a soft skill têm definitivamente que atuar muito integradas e muito juntas. A questão e aí é uma brincadeira que eu faço com o pessoal, eu falei, é a vingança das humanas, né? As ciências humanas agora, nos dias de hoje, elas se tornaram essenciais para que a gente consiga ter um equilíbrio, tanto na vida profissional como na vida pessoal, e mais do que isso, que a gente consiga ter uma capacidade de poder ser um profissional competente nos dias de hoje.
E eu te digo isso por quê? Né? Vamos colocar um exemplo, e aí trazendo um pouquinho da questão que tem se falado muito nos últimos dias, né, dos impactos aí da inteligência artificial. Muita coisa sendo falada, não só das ferramentas, mas principalmente daquela mudança de mindset, né? De entender, puxa vida, agora a inteligência artificial generativa, né? Que é aquela que possibilita a linguagem natural, ela traz uma questão no sentido, então quer dizer que tudo que eu estudei e que aprendi, agora eu tenho uma máquina que pode me ajudar a fazer isso? E a resposta, né? Como diria o Silvio Santos, resposta errada no caso. Não. O que acontece? E isso serve para qualquer profissão, um analista de tecnologia, né? Um consultor, um médico, um advogado, um profissional de comunicação. Você tem o seu skill técnico, o seu hard skill, podemos dizer assim. Mas para que ele possa, digamos assim, operar de uma forma integrada com o ambiente das empresas hoje e principalmente o comportamento dos clientes e das pessoas, você precisa ter uma camada muito, muito forte de soft skill. E aí vamos falar um pouquinho de quais, né, para poder exemplificar. Então, vou te dar um exemplo. Um profissional de comunicação que produz conteúdo, né? Ele pode ter o apoio ali do ChatGPT para produzir um conteúdo melhor. Obviamente, respeitando as limitações que a ferramenta tem, apesar de já ter trilhões hoje, né, de conexões, e isso deve aumentar porque é exponencial de verdade, né? A antiga lei de Moore, na verdade, ganhou uma nova dimensão agora. Mas o que acontece, né? Ele traz o quê? Uma situação do nível humano médio, podemos dizer assim, do conhecimento médio que está disponível. E aí você vem com a tua soft skill de pensamento crítico, né? Com uma soft skill de comunicação no sentido de como é que eu endereço essa mensagem da melhor forma. Eu não posso pegar aquele conteúdo, copiar, colar e postar. Não funciona assim. As pessoas vão começar a perceber uma plastificação da comunicação muito grande. Então, nesse sentido, você tem que aplicar pensamento crítico, que é uma soft skill essencial. E para aplicar esse pensamento crítico, é algo que você tem que ter desenvolvido desde a tua vida escolar. Se você não desenvolveu isso, você não vai desenvolver na vida adulta. É uma coisa maluca, porque então até o método hoje de ensino está sendo repensado, né? Aquela história de você estuda, decora e faz o exercício, eu falo, nunca foi tão verdade a questão de entender por que você está fazendo isso. Qual é a lógica que está por trás? Isso é uma ferramenta importante para desenvolver uma soft skill de pensamento crítico, né? A questão da comunicação, e aí trazendo para o mundo de tecnologia, por exemplo, talvez comunicação seja uma soft skill, uma das mais essenciais junto com resolução de problemas para um profissional hoje que trabalha em tecnologia. Porque além dele entender, né, a resolução dos problemas, entendendo e aí trazendo seu arcabouço técnico, ou seja, as hard trabalhando para soft, né, você precisa ter um nível de comunicação extremamente fluido para comunicar em todas as etapas de um projeto, para as pessoas necessárias, né? Tanto que a gente que trabalha com tecnologia há muito tempo sabe que quando você tem aí o Go Live, né, o change management, uma troca de solução, o principal problema é a questão cultural que vem da comunicação, que às vezes não é bem feita. Sim. Né? Então, nesse sentido, você começa a ter um novo olhar para soft skills, que nada mais são do que as habilidades socioemocionais, mas um olhar que vem trazendo uma mistura interessante no sentido de ter esse profissional preparado. Hoje, um profissional que seja 90% hard e 10% soft skill, ele não está pronto para atuar em quase nenhuma organização. Garanto isso para você. E trabalhando com muitos clientes de setores muito diferentes, a gente acaba vivendo isso no dia a dia, né? Sim. E aí, trazendo alguns estudos, tem vários aí que a gente pode olhar, né? Pode pesquisar disponíveis aí no próprio Google, mas eu vou trazer alguns nomes aqui de Stanford, de Harvard. Tem muita gente estudando o tema soft skill. Por quê? Quando você vai, por exemplo, o LinkedIn, e lá é uma base muito interessante para se tirar uma amostragem do que está acontecendo, né, em termos de busca das empresas em relação aos profissionais, soft skills correspondem por 2/3 das descrições, muitas vezes, dos currículos. Quando você pega, né, vaga disponível e você começa a olhar, se você fizer uma separação entre hard e soft, você vai ver que praticamente 60%, 70% às vezes está relacionado a soft skill. Obviamente, dependendo da posição que essa vaga diz respeito, isso aumenta. Posições de gerência e liderança, eu arrisco a dizer que é 80-20. 80% soft e 20% hard.
Eu acho que você citou alguns pontos super importantes aí. Primeiro eu quero colocar um sobre o ChatGPT. Eu vi um podcast do Leandro Carnal falando que uma coisa bem interessante que você falou, que é assim, você falou muito bem, o ChatGPT ele vai dar perguntas médias para básicas conforme respostas médias para básicas conforme o nível da pergunta que você faz para ele. Perfeito. Então, quanto melhor a pergunta, mais rebuscada a pergunta, melhor é. Ou seja, só as pessoas que têm um pouco mais de intelecto, que se preocuparem em ter um pouco mais de repertório, que vão conseguir trazer boas respostas do ChatGPT. E o Leandro Carnal falou o seguinte, a gente tem como é que a gente fazia antigamente? Nós íamos até a nossa biblioteca, lá na minha época, por exemplo, e até a biblioteca, fazia lá para fazer o trabalho. Qual que era o trabalho, muitas vezes? Encontrar aquele determinado assunto numa enciclopédia, Barça, por exemplo, e de lá sair copiando e colocando no meu trabalho. Só que ele colocou um outro ponto interessante. Hoje o ChatGPT ele permite a gente trabalhar a nossa criatividade e o nosso nível de intelecto. Porque é justamente isso. Conforme a melhor pergunta, você vai ter a melhor resposta. Perfeito. Então, eu tinha um chefe que dizia o seguinte, ele não avaliava a inteligência de uma pessoa pela resposta, mas pela qualidade da pergunta. Perfeito. O ChatGPT parece estar indo por esse caminho. Então, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Achei perfeito isso. E isso tem tudo a ver com soft skills. Agora, como é que, dentro desse contexto de soft skills, como é que a gente desenvolve, ou como é que o profissional ou a pessoa consegue desenvolver uma soft skill que ele não tem... Uma soft skill que ele não tem. Porque desenvolver habilidade comportamental é muito mais difícil do que desenvolver uma habilidade técnica. Sim. Então, como é que eu consigo desenvolver uma habilidade, uma soft skill que eu não tenho? Ou o que é melhor? Desenvolver algo que eu não tenho ou desenvolver algo que eu já tenho um pouco? Muito bom. Olha que interessante, quando você traz esse exemplo do Karnal, me lembra muito a questão do método socrático, né? Sim. Que era, na verdade, fazer perguntas. Exato. Perguntar. E é o que você comentou. Uma soft skill, por exemplo, olha quantas soft skills você tem dentro de um contexto onde você vai montar um prompt para perguntar algo para o ChatGPT. Você tem que ter referência, profundidade em relação àquele assunto, senão a pergunta vem rasa. Você precisa ter pensamento crítico para entender de fato o que você quer extrair dali para potencializar um trabalho, ou um conteúdo, uma pesquisa, alguma coisa que você vai fazer. E o outro lado é a questão de comunicação, né? Cada palavra que você escreve ali tem um impacto enorme. Então, se você não escolhe a palavra correta, pode ser que a resposta também não venha da melhor maneira possível. Por isso que ele dá, inclusive, a opção de você... E pior que eu saia copiando ainda e passando para frente. Né? Exatamente. E aí tem um ponto interessante na questão do desenvolvimento, né? Infelizmente, realmente tem algumas soft skills que são mais difíceis de se desenvolver na vida adulta quando não foram praticadas na infância, né? Então, eu lembro, na minha época, né, de faculdade, era muito comum ter exercícios que a gente fazia uma contraposição de ideias, podemos dizer assim. Falar, poxa, olha, aconteceu tal coisa, então você vai ler essa matéria que foi da Folha de São Paulo e essa que foi do Estado, que ambos tinham um posicionamento político bastante claro. Ao ler as duas, você vai fazer uma terceira, você vai emitir a sua opinião. Esse é um exercício de pensamento crítico. Isso vale para qualquer coisa. Nunca foi tão importante ter essa soft skill hoje, Eric, ainda mais no mundo que a gente tem cada vez mais uma disseminação de fake news, de produção de conteúdo falso muitas vezes, que as pessoas têm dificuldade de identificar se eles de fato são reais ou não. E isso cria uma série de narrativas paralelas que a gente vem vivenciando no mundo como um todo, de pessoas que realmente acham que existe uma narrativa, existe outra, existe a minha, existe a sua, sendo que, né, quando a gente vai falar uma questão, pô, o que é a verdade, né? Já dizia o filósofo humano, falou, pô, a verdade é uma coisa complexa, parece uma pergunta simples, mas, inclusive, ótima pergunta para pôr no ChatGPT, né? Fazer um prompt legal naquilo. O que ele vai trazer. Mas, nesse aspecto, é uma situação que esse pensamento crítico ele é fundamental para que a gente possa entender de fato e ter sinais de que alguma coisa ali não conecta. Então, exemplos para desenvolvimento que você comentou, que eu acho possível sim, mas acho que aí tem que ter exercício. Como qualquer coisa na vida, né? O cérebro também é exercitável, né? Como qualquer músculo do nosso corpo. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho, inclusive, que o ChatGPT pode ser um ótimo exercício, quase como uma esteira para quem precisa exercitar um pouquinho esse tipo de questão de aprender a perguntar.
né? Então, isso é pensamento crítico. Outra soft skill que precisa ser desenvolvida, porque quem não desenvolveu isso realmente não consegue, acho que, lidar com as demandas do dia a dia, que é gerenciamento de prioridade. Isso é considerado uma soft skill. E é uma coisa muito maluca. Eu tenho esse problema. 99% da população tem. Sabe quando eu comecei a entender um pouco melhor como fazer um gerenciamento de prioridades? Quando um colega meu me disse o seguinte exemplo. Falei, cara, todos os dias tem uma pilha de cartas. Cartas. Uma diferente da outra. O nosso erro é querer chegar no final do dia com essa pilha baixinha. Isso não existe. Você vai chegar com uma pilha diferente. Até porque as cartas vão mudando de posição ao longo do dia. Estamos aqui, por exemplo, me ligam da escola, poxa, meu filho teve um problema. Cara, eu vou cancelar o que eu tiver na sequência, ou saio daqui, a gente vai marcar outro dia, e eu preciso ir lá. Essa carta estava embaixo e subiu. Filho, pum, subiu para cima. Estamos aqui, tem uma demanda urgente de cliente. A carta mudou. Sim, a gente ia almoçar, de repente, claro. Eric, não vai dar para almoçar porque surgiu uma crise de um cliente que eu preciso estar presente. E entender que no final do dia eu vou ter uma outra pilha, também grande, de acordo com a quantidade de coisas que eu tenho condição de fazer. Então, acho que o segredo é, primeiro, você aguenta essa pilha? Segundo, você está disposto a mexer nessa pilha ao longo do dia? E entender que no final do dia você não vai ter aquela frustração de caramba, cara, parece a rocha de Sísifo, né? Empurra, ela volta. É assim. Né? Então, aí eu comecei a entender um pouquinho. E a partir disso, eu fui buscar o quê? Fui buscar métodos, que tem N métodos muito interessantes. O GTD, por exemplo, que é o Get Things Done, né? Que é um método super consagrado, tem aplicativo, tudo. Você tem toda a questão lá da matriz de Eisenhower, né? De priorização. Então, existe muita metodologia que cada um pode pegar e adotar a sua. E é uma coisa que eu falo para a nossa turma lá na agência. Tem um método, não importa qual seja, mas é importante você ter o seu método de gerenciar prioridades, senão você fica estressado e você fica doido. Então, essa é uma soft skill que você gerencia e que você consegue desenvolver, né? Outra importantíssima, e aí é complicado, né? Que diz respeito à comunicação, né? E aí o que eu brinco da questão da vingança das humanas, né? E estava conversando com a nossa equipe sobre a aplicação da inteligência artificial. Eu falei, gente, nunca foi tão importante, e vocês vão recuperar isso agora, todo aquele conhecimento de sociologia, de antropologia. Hoje, um profissional que tem esse tipo de conhecimento, ele consegue desenvolver a sua atividade muito melhor. Vou dar um exemplo muito próximo. Um médico que antes tinha que ler laudos na mão, etc. e tal, abrir o sistema. Imagina uma ferramenta que ele consiga ter, né? E isso o Watson da IBM já fazia. Sim. 90 mil laudos sobre determinada doença, e eu te dou aqui em segundos percentuais mostrando um pouquinho do que aconteceu. Esse cara não vai conseguir dar um diagnóstico muito mais preciso? Ele lê 80 mil laudos, ao invés de ler apenas o seu. O trabalho dele é gerenciar a família. É gerenciar, né? Esse é um ponto. Então fala, cara, e aí o que acontece? Ele só tem condição exatamente de ter esse laudo muito mais preciso para a gente, porque ele teve uma ferramenta que trouxe muita informação, mas a decisão é dele. Isso a máquina não vai fazer. Isso eu acredito muito. E aí é uma questão, inclusive, de soft skill no sentido de como ele comunica isso para o paciente ou para a família, porque às vezes não é uma comunicação fácil. Então, nesse sentido, pegar um profissional de tecnologia, idem. Né? Muitos dos projetos de tecnologia, eles pecam muito na comunicação pela resistência cultural das pessoas, de não entender, de fato, os benefícios que elas podem ter. E aí é uma questão complicada, que a gente vai falar, por exemplo, de liderança. Né? Um líder, ele precisa estar muito preocupado com soft skills. Muito preocupado. E aí diz respeito ao olhar para as pessoas. Então, a gente fala muito hoje de segurança psicológica, dos grandes movimentos, né, que as empresas estão vivendo, aí, do Quiet Quitting, o Great Resignation e tudo mais. Por que isso está acontecendo? Existe um fenômeno pós-pandemia, né, um fenômeno que mudou a cabeça e o coração das pessoas, e nós, como profissionais, também mudamos. A gente, às vezes, não percebe, mas também estávamos nesse processo. Então, a nossa forma de ver o trabalho, ela muda, foi ressignificado. Sim. E nessa ressignificação, quando você pensa nas soft skills que você pode pôr à disposição para te fazer, podemos dizer, né, que eu penso muito como uma psicóloga que eu gosto bastante do trabalho, a Juliana Bley, ela tem um trabalho chamado Travessia, que é um projeto com palestras, com livros, né, direcionados a
momentos em que a gente faz uma travessia na vida. E nós fizemos uma travessia, todos nós, humanidade, durante a Covid. E durante a travessia, algumas coisas, né, que estão totalmente vinculadas a soft skill, a hard skill, na travessia ela pode te atrapalhar. Então, quantas pessoas não se separaram na pandemia, não se demitiram? Sim. E é o pior momento, né? Nunca tome decisões durante uma travessia. Durante um momento que você está ou muito eufórico ou muito triste. Tudo isso diz respeito à habilidade socioemocional, que nada mais são do que as soft skills. Então, desenvolver isso, eu acredito que você tem muitas ferramentas, mas mais do que isso, para concluir aqui a questão, é uma conscientização que você realmente precisa. Se você não tiver essa conscientização legítima de falar, puxa vida, eu preciso me comunicar melhor, porque vai melhorar a minha vida no trabalho, na família, em tudo, eu não consigo. Cara, isso aí você levantou justamente para o comentário que eu ia fazer. Eu acho que você só desenvolve as soft skills quando você sai da sua zona de conforto. Perfeito. Porque você colocou uma situação sobre as cartas, né? Hoje vamos falar de carta, vamos voltar para o mundo analógico, era tão bom quando era assim. Isso. Você tinha um monte lá de carta e você pegava... Você estava num mundo meio repetitivo. Né? Se você não sair um pouco daquela tua caixa e entender o que você precisa melhorar, complicou. Isso. E eu acho que um ponto importante é que as pessoas costumam achar que tem um ótimo senso crítico a respeito de si mesmo. Concordo. Quando não tem. Concordo. E elas deixam de ouvir as pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes apontam erros dessa pessoa, e falam, não, eu não tenho esse problema, tenho certeza. Então, é parar de um pouco olhar para si e achar que você não tem o problema e olhar um pouco para os outros, né? Porque muitas vezes fala, eu sou inteligente pra caramba. Fala, você é inteligente pra caramba, ou você é bom pra caramba em alguma coisa, baseada em quê? Porque eu me acho. Não, peraí. Cara, não é assim. Quem tem que achar primeiro se você é bom são as pessoas que estão ao seu redor. No caso, o profissional é a empresa. Tem que achar que você é bom, seu superior tem que achar que você é bom, a sua equipe tem que achar, quem tem que achar que você é bom. Então esse aqui é um ponto fundamental. As pessoas costumam olhar muito para si mesmo. Perfeito. E aí tem um ponto importante agora, levantando para uma pergunta que, vamos lá, a empresa contratou uma pessoa, né, fez lá as entrevistas, todos os testes possíveis e imagináveis, entendeu que aquele era um perfil bom e depois de alguns meses você começa a entender que não é. Tecnicamente mas ela começa a entender que algumas soft skills faltam. Sim. Qual é o papel da empresa no desenvolvimento dessa soft skill para esse funcionário? Qual que é o desafio que a empresa tem? Aliás, a empresa tem responsabilidade sobre isso? Boa pergunta. Antes, mais um exemplo aí que eu gosto dessas relações históricas, né? Tem um grande general romano, se não me falha a memória, Marco Aurélio. Toda vez que voltava de uma grande batalha, né, tinha alguém, um servo, escravo, que não sei, que chegava no ouvido dele e falava memento mori. Você deve ter ouvido essa história. Memento mori, sim. Falta alguém para nós, todos nós, não importa, principalmente quando a gente está diante de um sucesso profissional. Falou, eu tô indo bem. E aí você vê que os teus funcionários estão indo embora. Fala, o que está acontecendo, né? Cara? Mas eu sou legal, eu sou um bom líder, a empresa paga bem e tudo aquilo. Isso acontece, né, em momentos de carreira. Acontece desde uma pessoa que, puxa vida, deixa de falar com você até isso. Então, seria importante a gente ter peraí, se lembre que você é mortal e que você tem um monte de erro. Vamos entender? Cara, calma, ouve. Feliz é aquele que tem um amigo que fala. Sim. E mais feliz é aquele que aceita, né? Porque é difícil a gente ouvir críticas, né? Então, isso é uma coisa que você matou a pau, né? Aí tem a outra questão. Como, né? E realmente, como a gente estava conversando, às vezes a soft skill, ela faz falta no dia a dia. Né? Isso passa desapercebido no currículo, na entrevista, nas primeiras semanas. Mas eu costumo dizer, tem um livro que eu gosto muito do Michael Gladwell, né? Que é um editor da Wired, chama Blink, um clássico, né? Super. O Blink, ele tem aquela teoria de que em 10, 15 segundos, cara, você já formou opinião sobre uma pessoa, uma coisa ou uma obra. Você bate o olho e você vai saber se aquela obra é falsa ou não, mesmo sem ter nenhum conhecimento de arte. E ao longo do livro vem contando dezenas de exemplos, né? Então, a primeira situação é essa, é o Blink. Então, acho que... E aí, para uma profissional de RH, né? É essencial desenvolver esse instinto, né? De bater o olho e falar... Para trabalhar com fulano, ciclano, com essa posição, o cara tem o currículo perfeito, ela tem todos os skills aqui, mas não vai bater. É aquela sensação de falar, não vai bater porque o fulano tem energia alta, essa pessoa tem energia baixa. E é perfil, hein? Uma equipe é multidisciplinar e super diversa. Puxa, o fulano tem um ritmo desse e essa pessoa
tem um ritmo daquele. Às vezes você pega isso na entrevista, às vezes não, às vezes é no dia a dia. Quando se identifica isso, o que eu costumo dizer? E é uma coisa que converso com os meus sócios. Deficiência técnica, você consegue treinar. Claro. Né, isso aí realmente dá, desde que a pessoa esteja disposta a fazer isso. E ao longo da minha carreira eu vi muita gente que ficou disposta, falou, cara, entendeu, pegou, mudou, virou, principalmente no processo de digitalização da comunicação. Né? A gente viveu muitos casos. E a gente viveu pessoas assim, sinceras consigo mesmo, falou, não é para mim. Cara, não é para mim, tô em outra. Tudo certo. E gente que tentou, mas não tentou. Tem que tentar, né? Tentar de verdade. E quando você tem uma questão relacionada a comportamento, como você mesmo disse, é mais difícil. Mas eu acredito que pode haver, sim, uma corresponsabilidade. Em que sentido que eu acho que a empresa pode ajudar? Primeiro, criando um ambiente. Vamos entender. Aonde está a deficiência? A gente percebeu que você não está operando tão bem nessa equipe. A análise pode ser, será que o perfil está adequado? E não só o perfil técnico, perfil de estilo mesmo de trabalho. Porque isso faz toda a diferença. E vou te dizer que nesses momentos aí de trabalho híbrido, que muitas empresas estão nesse cenário, isso se dificulta ainda mais, porque você perde todo o poder da comunicação não verbal. Ah, sim. Né? Durante a pandemia, a gente vivenciou isso, a dificuldade de conexão e laço de pessoas de áreas diferentes. Porque no dia a dia você estava com a tua área. Por mais que você fizesse um evento, todo mundo na telinha, mas, pô, ver você na telinha é uma coisa, te ver aqui, bater um papo, tomar um café é completamente diferente. E quando a gente entende que 7% da absorção da nossa comunicação são palavras, isso é um estudo da Universidade da Califórnia, 55% são gestos e atitudes e posturas. Caramba. É uma história no sentido, cara, o que você está me dizendo com a sua postura é tão... grita tanto que eu não ouço o que você está me falando. Né? Você está me dizendo isso, mas você está me dizendo outra coisa. É aquela velha história que a gente fala, né, da comunicação não verbal. Né? Estamos aqui, eu tô super aberto para te ouvir. Não tô, cara, olha isso aqui, não dá, né? Sim. Então, é uma questão difícil. E para a liderança, eu acho que estar presente é muito, muito importante para você desenvolver e corrigir uma questão, às vezes, de comportamento que não está legal com a equipe, o ritmo não está legal. Você pega a pessoa, toca no braço, vamos tomar um café, cara, vamos almoçar. Me conta aí, como é que se cria, né, esse tipo de relacionamento? É se interessando pela pessoa. Sim. Não é simplesmente, olha, quero te dar um feedback aqui, tá na salada e o cara tá falando de feedback. E o colaborador olha e fala, acho que eu não tô aberto para ouvir seu feedback ainda antes que você demonstre real interesse por mim. Então, demonstrar interesse pela pessoa, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, às vezes, você nota, né, já tivemos situações assim de colaboradores que você percebe, pô, a pessoa é ótima, super competente, profissional, mas não está no bom momento. Aí é a hora que a empresa ajuda. Retirando, colocando em outra equipe. Às vezes uma mudança de equipe, cara, faz toda a diferença. Sim. A gente consegue ver, e era uma questão que eu costumo dizer de spin, né? A vibração. Esse grupo roda aqui, o outro roda aqui. Só que a empresa precisa de ambos. Mas quem roda aqui, ó, não vai se acostumar com alguém que está muito assim, muito rápido. O spin dessa pessoa não bate. Você gera ansiedade na equipe. Fala, cara, esse time é diferente. É um time mais introspectivo, é um time de planejamento, por exemplo, que trabalha num ritmo diferente. A turma de atendimento é batidão. É relacionamento, é evento, tal, é comunicação rápida, direta, objetiva. Então, acho que aí existe a corresponsabilidade. Porém, existe um mito de que, puxa vida, a empresa não olha para a minha carreira, a empresa não olha... Eu acho que isso, todos nós devemos entender que não funciona assim. Quem cuida da sua carreira é você. É você. E feliz, né, daquele que trabalha em empresas que se preocupam de fato com questões de segurança psicológica, com questões de diversidade, que realmente tem políticas ESG aplicadas e não apenas comunicadas, né? Aí tem um dado que participei de um painel de ESG outro dia e a gente colocou o C da comunicação ali, né? E a gente viu dados assim, gasta-se 5 dinheiros para cada dinheiro, 5 dinheiros para comunicar, 1 dinheiro para fazer. É uma loucura, né? É uma loucura. Isso tinha que estar equilibrado. Né? Sim. Bom, esse papo de soft skill, ele vai longe, é muito gostoso, eu acho que... Inclusive, eu quero tem um livro bem interessante que é do CEO da Netflix, me fugiu o nome agora, mas o nome do livro é Regra Não Ter Regras. Ah, sim. Que ele fala justamente sobre o fato de feedbacks, você comentou, Isso. né? Feedback é essencial.
Eles falam muito sobre o feedback de 2 vias. Sim. Na qual você, como colaborador, recebe do seu superior e você, como colaborador, dá para o superior o feedback para ele. Perfeito. Porque eu acho que a gente tem que funcionar por feedback. É o que a gente estava conversando. Perfeito. No final das contas, a gente tem que entender que nós não somos uma ilha. E que nós sim precisamos ouvir pessoas. É a partir daí que a gente começa a melhorar um pouco. Ficar olhando só para si é importante. Eu acho que é importante para algumas situações. Até você ter uma certeza de quem você é, das suas habilidades. Isso ajuda até para você não cair numa determinada, sei lá, numa situação de depressão. Então você precisa ter uma certa certeza de si, força, de vontade. Isso é importante, é inerente das pessoas. Precisa ter esse tipo de coisa. Mas ouvir onde estão os seus erros é absolutamente fundamental. Esse bate-papo vai longe, eu acho que foi super bacana, eu acho que você tocou alguns pontos super importantes a respeito de soft skills. Foi esse, acho que é uma das principais razões que eu te trouxe aqui, porque você só tocou alguns pontos bem bacanas. Foi até um pouco abaixo do iceberg, eu acho que tem a ponta lá em cima, mas você conseguiu até um pouco abaixo. Então, para todo mundo que ouviu, eu tenho certeza que aprendeu alguma coisa. Eu só quero agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Bom, Eric, obrigado. Prazer estar aqui, né, junto com você, com o pessoal aqui da Cial Telecom Convergent. E à disposição. Acho que é um assunto que merece. E para fechar, né, me lembro de uma citação que eu gosto muito, que tem muito a ver com essa questão aí da tua colocação, que é o conhece-te a ti mesmo. Né? Quando a gente conhece, de fato, a gente se dispõe a fazer uma jornada de autoconhecimento, a gente vai entender, de fato, que soft skills a gente precisa desenvolver para poder, no final do dia, ser uma pessoa melhor. Porque, cara, isso melhora relacionamento com família, com filhos, com colegas, com trabalho. E para as empresas, gente, é uma maravilha, porque todo mundo produz melhor, mais feliz, né? Então, essa é a dica. Boa, né? Conhecer-se a si mesmo é essencial. Isso. Obrigado. Valeu, Márcio. Muito obrigado, Prazer. cara. É isso, gente. Compartilhem. A gente está precisando desenvolver cada vez mais esse assunto de soft skills. Então é importante, compartilhem com seus amigos. Eu acho que vale muito a pena. O Márcio tocou alguns pontos super importantes. Então eu conto com vocês para curtirem o vídeo, mas acima de tudo, se não quiserem curtir, não tem problema. Mas pelo menos compartilhem, que eu acho que a gente está precisando desenvolver isso um pouco mais aqui para todos nós. Não só, eu não estou falando de país, eu acho que o Brasil também é, independente do país, cada um precisa desenvolver, independente de qualquer coisa. Se desenvolvam, gente. Tem muito a ver com soft skills, tá bom? Valeu e até a próxima.